para conhecer cada vez mais a doutrina, para que ela nos dê base para podermos sermos cada vez mais felizes, realizando as nossas tarefas, todas as tarefas particulares e coletivas, com proteção superior. Conhece a verdade e ela te libertará. Então, é isso. Que Jesus esteja conosco, toda a equipe de estudos e cursos, os nossos anjos de guarda, protetores, amigos, nos acompanhando. Um bom ano. Que Jesus nos abençoe e proteja. Que assim seja. Que assim seja. Bem, nós estamos hoje começando mais um estudo na nossa casa. E nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. À primeira vista, parece que é alguma coisa que a gente já conhece. Mas, quando a gente vai vivendo no dia a dia, nós nos deparamos com dúvidas que elas podem ser respondidas nas perguntas do Livro dos Espíritos. Assim, a gente percebe que nós temos informações, mas ainda não conhecemos as leis, não conhecemos as perguntas que Kardec fez, as respostas que estão no Livro dos Espíritos. Por que o Livro dos Espíritos é fundamental para nós? Porque nós temos ali as informações dos espíritos de ordem superior. Elas foram dadas por alguns espíritos que têm o máximo de conhecimento. Ou seja, se nós temos algum problema de saúde física, nós procuramos o profissional, o médico que a gente acredita que seja o que tenha mais conhecimentos. Se nós temos alguma vontade de nos aprofundar na educação, nós vamos para as escolas, para as universidades e escolhemos aquelas que nós consideramos que tenha melhores informações. No campo da moral, no mundo dos espíritos que nós desconhecemos, onde nós vamos procurar as respostas mais seguras? No Livro dos Espíritos, porque são informações dadas por espíritos superiores. Então, é por isso que nós temos ali um presente para a nossa vida. Estudar o Livro dos Espíritos e sentir e viver o Livro dos Espíritos pode trazer facilidades na nossa vida do dia a dia. E os espíritos nos aconselham. Em primeira oportunidade, nós lermos com facilidade todas as perguntas, as 1019 questões do Livro dos Espíritos. E depois, a gente começar a estudar e logo em seguida, aplicar isso na nossa vida do dia a dia. Esse convite de estudo é para que, utilizando de maneira mais prática essa obra, a gente consiga fazer com que na vivência haja suavidade, leveza, que a vida seja muito mais aproveitada, todas as oportunidades melhores trabalhadas. É esse o objetivo do Livro dos Espíritos na nossa vida. Bem, quando nós pensamos no Livro dos Espíritos, a gente teve uma dica do Ocimar de trabalharmos com o tema e não com as perguntas. E as coisas foram acontecendo, as oportunidades, os livros, as revistas, as mensagens foram chegando até nós com um convite diferente, uma pega todo esse material e começa a reler, nós vamos ver que essa proposta já estava lá quando Kardec colocou para nós
o método de estudo no livro dos médiuns. A gente vai ver que estava lá quando Jesus ensinava por parábolas. A gente vai ver que também estava tudo isso nas mais diferentes formas. Por exemplo, em 1986, quando a Federação lançou, a Federação Espírita Brasileira lançou aqueles livros de estudo sistematizados. E agora nós encontramos mais um amigo que facilita a nossa vida, que é o Cosme Maxi. A Goethe encontrou todo esse material e nós lemos, estudamos e gostaríamos de dividir esse trabalho. A proposta é que, na verdade, a Goethe, a Maura, a Helenir vai coordenar um grupo de estudo. Não vai dar aula, não vai dar a palavra pronta, tudo aquilo mastigado. Nós vamos juntos estudar, juntos trabalhar e juntos aprender e aplicar tudo isso. Para isso, a gente vai ter muitos recursos. Além de estudar, de ter em mãos o livro dos Espíritos, as obras que vêm do livro dos Espíritos, que são a Gênese, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, as revistas espíritas, o que é o Espiritismo. Nós vamos ter também outras fontes de consulta, né? Nós temos aqui na informação do nosso amigo Cosme Massi, a Kardecpédia. Então, a gente pode colocar, a gente coloca depois aí para ficar mais fácil, mas é, na verdade, uma plataforma gratuita, online, www.kardecpedia.com, onde vai trazer os temas e as fontes onde nós vamos encontrar. Então, por exemplo, nós podemos começar estudando um tema e não estar só naquele início do capítulo, mas dentro da obra outras referências a esse tema. A soma de tudo vai fazer com que a nossa visão seja mais ampliada. Nós vamos conseguir, com isso, somar e facilitar a nossa vida. Então, o que é que a gente diz? Se nós tivéssemos assim, se nós fôssemos espíritos perfeitos, a gente, com o livro dos Espíritos, ia estar prontinho, não precisava ler mais nada. Mas nós ainda somos espíritos imperfeitos, estamos a caminho, temos ainda dificuldade de pensar, de realizar. Por isso, todas as obras nos auxiliam, porque cada uma vem dizer para nós, de uma forma diferente, aquilo que nós precisamos entender, compreender. Elas vêm facilitar a nossa vida. Assim, a hora que nós... possa procurar em outros lugares. Eu procurei aqui, olha, um artigo muito interessante. Não está ouvindo? De ação translacional espírita. É uma RI de junho de 2015. Faz tempo, né? Mas o que ele vem dizer aqui nesse artigo? Que da mesma forma que a ciência está trazendo a pesquisa para a vida prática, está juntando os cientistas na vida diária, aproximando a espírita fazer aceitar que o homem possa usar as leis da sua consciência na vida diária.
área, fazendo essa ação, que veio também em outra revista dali, as colocações de quando o Kardec desenvolveu numa análise do Pierre, né, do César Pierre de Carvalho, ela está na RI de O Goethe, de tá cortando. maio de 2017. Ele tem que trazer todas essas partes dos livros, do livro dos Espíritos, em análise, também do não existe que ler o Velho Testamento, o Novo Testamento, também para informações Travando muito. no dia a dia. Aí a gente vai ver que todo esse processo, né, de educação, ele é um processo que o dia a dia facilite. Olha, eu estou ouvindo que está travando muito. O Goethe, você quer fazer uma colocação? Quem sabe melhora um pouco o som aí? Oi? Oi, Goethe? Espera um pouquinho, Lenir. Espera um pouquinho só, bem. Preciso voltar aqui, ó. Você me ouve bem, Goethe? Não estou conseguindo entrar. Ouço, mas eu saí aqui, não estou conseguindo voltar. Já Tá eu bem. volto. Eu vou... Chama a Maura. Tá. Eu vou dar uma continuidade aqui. Alguma coisa vocês ouvem do que eu falo? Melhorou, Elenir, melhorou, mas eu não estou conseguindo entrar agora aqui. Tá bem. Sim, agora melhorou. Melhorou? Ok. Então, a gente hoje, por exemplo, tem problemas de aprendizagem. Qual o nosso problema hoje? Pode ser que a gente não fez um trabalho muito aperfeiçoado lá atrás. Hoje nós vamos ter um pouquinho de dificuldade. Ou seja, quem hoje é gênio, ele não pulou. Ele é resultado do esforço próprio dele em diversas vidas, né? Então, assim, se hoje a gente tem alguma dificuldade, é bom que a gente use metodologia diferente e que vá se acostumando para fazer com que o nosso aprendizado possa começar a acontecer. Não importa se hoje a minha colheita do que eu estudo, do que eu tento aplicar, tem uma produção de 10, né? Ele vai ter de 100 quando eu estiver numa condição melhor de adiantamento. Assim que eu não fique triste quando eu tenha dificuldades, mas que isso sirva de estímulo para que eu consiga, a cada instante, investir mais em mim. Né? Aí o livro que nós pegamos aqui para nos auxiliar, do Cosme Massi, ele faz uma maneira didática de colocar os capítulos do Livro dos Espíritos de forma de que a gente entenda depois onde pesquisar. Né? Lembra no nosso outro estudo, quando o Marlon dizia assim, todo mundo tem que ler o Livro dos Espíritos e se tiver uma pergunta, se tiver um atendimento, saber onde está? O Cosme traz isso para a gente de maneira mastigada, né? Mais facilitada, de maneira didática. Então ele diz assim, que no livro dos Espíritos, o que Kardec fez? Ele dividiu o primeiro livro, o livro... bom, primeira coisa, desculpa, esqueci. Para a gente não esquecer, né? O que é o Livro dos Espíritos? É o repositório dos ensinos que foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores. Ou seja, isenta dos preconceitos do espírito de sistema,
Nada contém que não seja expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como notas e formas de algumas partes da redação, é que constitui obra daquele que recebeu a missão de publicar. Ou seja, as notas, que a gente sabe, né, ali, foram feitas por Kardec, mas todas as informações são informações de espíritos superiores. Essa é a qualidade do material que a gente vai estudar, né? Bem, aqui, então, a ordem didática que ele colocou no Livro dos Espíritos é para fazer com que a gente tenha uma distribuição, o Kardec fez para que a gente tivesse uma distribuição metódica de todas as matérias. O que ele fez? Ele dividiu os capítulos, ele dividiu o Livro dos Espíritos em partes, né? A primeira parte do Livro dos Espíritos, ele começa como tem como título das causas primeiras. As causas primeiras ele vai tratar sobre matéria, espírito, Deus, aquilo que compõe o universo. Na segunda parte, era do mundo espírita, ou seja, a finalidade maior do espiritismo é a ciência do espírito, aquilo que a ciência física não trata, não conhece. Depois, na terceira parte, são as leis morais, na quarta, das esperanças e consolações. Então, o que é que ele coloca, né? Para que a gente estude os espíritos e as suas relações com o mundo corporal, nós temos as causas primeiras e o mundo do espírito, dos espíritos. Né? São as duas partes da primeira ordem ali do Livro dos Espíritos. Em segundo momento, os estudos das consequências morais, que decorrem das relações dos espíritos com o mundo corporal, que é a parte 3 das leis morais e a parte 4 das esperanças e consolações. Assim, nós vamos encontrar esquematizado aquilo que está no Livro dos Espíritos, né? E a gente sabe que na segunda parte do Livro dos Espíritos, que a gente vai considerar o Livro dos Médiuns, né, depois para estudar com mais detalhe, a gente tem ali o maior número das perguntas que Kardec fez aos espíritos, justamente porque trata da vida espiritual, trata dos espíritos. E assim, nisso, nós vamos ter uma passagem, nós podemos olhar nesse estudo uma colocação dos espíritos passando do mundo espiritual para o mundo corporal, ou seja, encarnando, a posição inversa, passando do mundo corporal para o mundo espiritual, que é o desencarne, né? Vivendo só lá no mundo espiritual, vivendo a vida do espírito, a vida no mundo espiritual, ou vivendo na vida material, né? Como um espírito encarnado, no estado de vigília, ou ainda, vivendo no mundo corporal, como nós estamos aqui encarnados, mas mantendo interação com o mundo espiritual, que ele vai colocar lá no Livro dos Médiuns como emancipação da alma. Então, é aquilo que o espírito vai, durante o sono do corpo físico, viver no mundo espiritual. E, em sexto lugar, o espírito pode estar lá no mundo espiritual, mas interferir. Então, é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Essas são as posições em que o espírito pode se encontrar. Ele faz todas essas divisões. Depois, ele vai estudar outras partes, né, dos livros e vai colocando em sequência, né? Eu não vou me estender mais aqui, porque acho que eu já estou cansando de ouvir a minha voz, vocês também, né? Mas o Cosme traz de maneira bem explicada como cada um dos capítulos
ali do Livro dos Espíritos tem toda uma sequência para ser estudada. E também o livro seguinte, que é o livro O Céu e o Inferno. Mas agora eu queria pedir aqui para as minhas amigas Maura e Margarida fazerem as suas colocações, para dar um tempinho também para se houver alguma pergunta. Liga o microfone, Guete. Desculpa, gente. O que nós precisamos enfatizar e deixar bem claro que esse nosso estudo não é um estudo de ensino universitário ou de qualquer um outro ensino, né, escolar, porque nós não vamos ter diploma no Espiritismo, né? Nós vamos acrescentar conhecimentos, já trazemos bagagens de outras existências e estamos aqui hoje acrescentando conhecimentos. Uns já têm uma bagagem adquirida, outros ainda não têm, mas estamos todos buscando sempre acrescentar conhecimentos. Então, estudar Kardec para compreender Jesus. Não compreenderíamos Jesus sem o conhecimento de Kardec. Por quê? Porque todo o Evangelho, ele nos retrata, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, como Kardec codificou, como fez na codificação, tirando do Novo Testamento e codificando para a nossa doutrina, nos fala de uma vida futura. Que vida seria essa? A vida espiritual. Então, como disse a Helenir, no livro que vamos estudar, está lá contido. Primeiro livro, né? Nós vamos ter toda uma parte de entendimento espiritual. Segundo livro, nós vamos ter o livro dos médiuns. O primeiro vem falando a parte espiritual em relação a Deus, né? Ao universo, né? Tanto que ele começa com a primeira pergunta, que é Deus. Então, ele fala. A segunda, livro dos médiuns, está lá dentro também, está dentro deste livro, né? Onde a Helenir disse, é maior número de perguntas, porque vai nos mostrar essa relação de encarnados com desencarnados, desencarnados com encarnados. Então, nós estamos ligados, não tem nada separado. Terceiro livro, as leis morais, o Evangelho. E o quarto livro, né, a Gênese. E depois nós vamos ter as consolações, né, no outro livro. Na outra parte, as consolações, o juízo final, que é o céu e o inferno. Então, seriam 4 livros dentro de uma obra. Bom, deve um grupo espírita, ao ensinar a doutrina espírita, proceder igual a uma escola, uma universidade, controlando frequência e avaliando o desempenho dos seus alunos? Essa é uma pergunta que nós vamos deixar gravado. A tarefa nossa, essa tarefa desse estudo, exige um clima de liberdade. Não vai se impor nada, né? Mas vai se dispor a fazer um curso de espiritismo, né? Com uma forma de uma avaliação de desempenho. Não é uma avaliação de quem sabe mais ou de quem sabe menos, né? Mas sim do desempenho de cada um, a vontade de estudar,
Por que eu estou aqui? Por que eu estou hoje abraçando a doutrina através do Livro dos Espíritos? Por isso que foi escolhido fazermos por tema, para ficar um estudo, como a Eleni já disse, mais maleável, mas não que iremos mudar algo, né? Modificar algo, porque as perguntas e respostas estão lá e muito claras, mas é necessário que estudemos todas essas perguntas, mas não em um tempo onde estivermos dialogando. Algumas poderão ser questionadas, lidas, e vamos obter as respostas dos espíritos, mas não pretendemos fazer no momento. Bom, não se trata de formar um profissional espírita, já falamos isso, ninguém vai se formar um profissional espírita, que precisaria demonstrar por meio de prova esse conteúdo adquirido. Se estivéssemos numa universidade ou numa escola de ensino médio, fundamental, a gente precisaria de uma avaliação para ver como nós vamos avaliar. Cada um vai ter o seu próprio fazer a sua própria avaliação. O que eu estou aproveitando desse estudo? O que eu estou entendendo? Estou compreendendo? Por isso é o diálogo, né? Nós vamos fazer trocas. Então, como a Elenir disse, nós estamos coordenando, né? Eu, ela, Mauro, estamos coordenando o grupo, mas somos todos aprendizes. Somos espíritos imortais, filhos de Deus e aprendizes da vida. Então, todos nós estamos, eu não diria no mesmo barco, estamos em barcos diferentes, mas em meio à mesma tempestade. Em barcos diferentes, porque cada um está num processo de avaliação, né? Então, essa disponibilidade de estar bem tranquilo, de estar frequente dentro do curso. Nós não vamos medir a frequência, porque não nos cabe medir a frequência. Quantos estão, quantos vieram, quantos saíram. O que nos cabe é coordenar para melhorar, ver o que vocês precisam, para nós trazermos melhoria de ensino. Por isso que nós estamos juntos, todos somos aprendizes e todos seremos colegas. O ensino deve ser necessariamente informal, por meio apenas de conversação, né? O grupo espírita, gente, ele não pode ser confundido com uma escola. Já falamos isso. Uma faculdade do mundo. Nas escolas ou faculdades, a avaliação é através da aprendizagem. E nós não. O que nós não aprendemos hoje, nós vamos aprender amanhã. Quantas coisas, há quantos milênios estamos caminhando em busca de melhoria? E essa melhoria, já vimos que é através da aprendizagem. Por isso que a gente bate na mesma tecla. Estudo. Não é alguém, não é a instituição, não é a casa que nos pede. Estudem. Somos nós que precisamos buscar e ter essa liberdade, essa vontade de aprofundar e mergulhar nesses estudos e nessa riqueza que é o Livro dos Espíritos e todas as obras que estão envolvidas dentro dele. E perto dele está Emmanuel, perto dele está André Luiz. Então, tudo está ligado, tudo está ligado. Kardec vai nos mostrar, ao longo desse estudo, que o objeto de ensino ou aprendizagem é o Espiritismo. Vamos repetir? Kardec vai nos mostrar que o objeto, então, o que é o objeto? Eu tenho, é palpável. O que eu preciso é do Espiritismo. Vamos conhecer a doutrina? Vamos conhecer a doutrina.
Já conhecemos. A Rê começou, fizemos em tal ano o livro, que bom, vamos fazer de novo, porque este livro, ele não é um livro para uma existência, né? É para várias existências. Divaldo, todo dia, no depoimento dele, ele lê 3 questões, e ele reflete sobre 3 questões do Livro dos Espíritos. Quem é o aprendiz? Todos nós somos aprendizes. E o método de ensino, como já dissemos, e vamos reforçar, é o diálogo, é a conversação. Não tem aquele que diz e aquele que ouve. É esse o nosso maior objetivo. É o que nós estamos pretendendo. Vejamos, então, de que maneira será melhor se ministrar o ensino da doutrina espírita, para levar com mais segurança e com mais convicção. E eu vou terminar minha fala, porque a Maura também vai gostar de falar nessa nossa aula inaugural, né? Vamos chamar assim. Eu vou ler, e caiu também para mim, porque eu faço uma oração, gente. Eu peço, estou nas mãos da espiritualidade que vai me intuir para o melhor, para mim e para todos aqueles que vão me ouvir. Que livro devo pegar agora? E veio, eu fui lá na estante, caiu, Fonte Viva. Todo mundo tem. Então, vamos fazer o seguinte, para ficar fácil, nós vamos pegar os livros de Emmanuel, livro de André Luiz, nós vamos ter um caderno, né? Nós somos estudantes agora. Nós vamos ter um estojinho, nós vamos ter o Livro dos Espíritos, nós vamos ter Evangelho, Gênese, né? Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, tudo perto de nós, porque quando estivermos conversando no meio da nossa aula, nesse diálogo, né, a gente vai precisar pesquisar aonde está aquilo que eu quero falar. Então, vamos pôr tudo como a Helenir diz, os livros sobre a mesa, né? Então, é isso aí, agora chegou a hora da pesquisa. Não vamos estudar um único livro, embora todas as obras estão dentro dele, tudo está dentro dele, mas ele nos pede outras coisas paralelas. E eu vou ler, se alguém tiver aí a Fonte Viva, acompanha comigo. Eu não vou ler tudo. Eu vou fazer um resumo da lição, embora seja pequenininha, eu vou mostrar o objetivo da lição. Ela chama A Cortina do Eu. Abri por acaso, li, e achei que daria para colocar aqui hoje. Fonte Viva, capítulo 101, A Cortina do Eu. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Isso está em Paulo, Filipenses 2, 21. Bom, o que seria Filipenses? Porque se a gente está estudando, de repente, escuta falar e a gente aceita, né? O que seria? Então, aqui no caso, eu vou falar, mas nós temos agora a Kardecpédia, nós temos a Kardec Play, nós temos a internet, onde nós vamos pesquisar, e vamos lá. Vou passar hoje, Filipenses. Filipenses é a carta que o apóstolo Paulo redigiu aos habitantes de Filipos. De Filipos, uma cidade importante no Império Romano. Essa cidade tem como localização geográfica uma região montanhosa entre a Ásia e a Europa. Então, diz o seguinte, em verdade, Emmanuel nos diz, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Só esse parágrafo daí daria um seminário, né? Para a gente fazer, né? Será que sou só eu que ainda não me acho em comunhão com os interesses divinos, ou vocês também não se acham? Pode ser que seja só eu, né? Essa comunhão, é isso que nós vamos buscar esse ano, né?
essa comunhão com os interesses divinos, porque logo, logo vem aquela pergunta primeira, que é Deus, né? Então, essa comunhão. Por trás da cortina do eu, ele mostra uma cortina. Então, imagina uma cortina que nos tampa. Conservamos lamentável cegueira diante da vida. Será que sou só eu? Não sei, né? Já me perguntei. Ou vocês também sentem uma cegueira diante, né, das coisas lindas da vida, dessa interação com a divindade, né? E é o momento da gente buscar. Este momento, eu acho que nós estamos passando, é um momento de busca, né, gente? Nos mostrou isso, momento de busca, né? E aí, eu comecei a cortar para não ler tudo, né? Ele fala que em assuntos de virtudes, nós temos um capricho individual, invariavelmente enorme, porque nós temos uma paixão pela nossa própria imagem, ao orgulho, a nossa própria imagem. Então, estamos com a cortina. Nós temos enfraquecimento da afeição, mesmo aos seres queridos, se demonstram pontos diferentes dos nossos. Se concordo com os nossos pontos, está tudo bem, mesmo que seja dentro do nosso convívio. Mas se diferem, né, do nosso ponto de aprovação, nós já nos sentimos diferentes. Desinteresse para com os trabalhos iniciados. Olha, eu achei isso legal. Vamos tirar essa cortina. Porque, de repente, começamos hoje e na próxima, segunda, na outra, já não estamos aqui. Ah, não vou voltar, não. Ou daqui 3, 4, não vou voltar. Ou aí a gente faz até o meio do ano e diz assim, já fiz o livro dos espíritos, fiz meio ano. Não é? Então é isso. Quando o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades. Então a gente desiste porque quer que prevaleça os nossos pensamentos. E outros pensamentos vão estar também se pronunciando. Não combinamos que vamos fazer uma interação entre a gente e entre a divindade? Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Aceitamos, tudo bem, eu aceito, eu faço tudo, mas aquilo que nos compete, e aí nós já saímos, né? Já pomos a cortina, essa cortina do eu. Nós temos uma posição superior, não sei se sou só eu, mas nós temos que tirar essa cortina para tirar essa posição superior. Por quê? Nós precisamos doar com alegria. Aí é que está. Então, Emmanuel nos pede uma doação com alegria. Vamos tentar? Vamos. Ao irmão abastado, né? Raramente concedemos um sorriso de boa vontade. Então, quando estamos atendendo alguém com uma posição superior, ou nós nos colocando, nós estamos todos sorridentes. Por irmão abastardo, aquele sorrisinho de boa vontade. Não, é todo mundo igual, igualzinho. Somos irmãos. Então, estamos todos, por isso que a gente não quer professor, aluno, a gente quer um estudo agradável, virtude rodeada de vício. Será que temos virtude rodeada de vício? Não sei. Não sei, cada um sabe, ou será que sou só eu? Conhecimento insignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância. Então, os nossos conhecimentos são ricos, gente, mas nós deixamos sufocado com os espinhos da ignorância. Lembra da parábola do semeador? Né? A sementinha cai lá, os espinhos sufoca a sementinha.
Vivemos à procura do nosso eu. Sempre. Do eu mesmo. Né? Então, para buscar Jesus, nós temos que entender Jesus em favor da nossa felicidade. Então, vamos guardar essa frase. Buscar Jesus, entender Jesus, para quê? Para a busca da nossa felicidade. Então, para que estudar Kardec? Estudar Kardec para compreendermos a importância de enxergarmos que somos espíritos imortais, filhos de Deus e aprendizes da vida. O Livro dos Espíritos, ele não é um livro comum, que se pode ler de um dia para outro, e depois esquecer num canto da estante. Tadinho, né? Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. E, para terminar, ele é a pedra fundamental da doutrina espírita. Todos bem-vindos ao Livro dos Espíritos. Maurita. Finalizando as colocações das minhas queridas, eu gostaria de falar sobre a nossa proposta, segundo Cosme Mate, que é um livro muito bom, que nos trouxe muitas explicações. Qual é, então, a nossa proposta este ano? Criar um clima favorável ao estudo, a conversação, a aprendizagem do conhecimento espírita e a vivência dos seus postulados. Essa é a nossa proposta. E fazer tudo isso de maneira agradável, né, amigas? De maneira bem agradável. Porque o que se deseja como objetivo maior do ensino espírita, o que é que todos estudem o espiritismo. Todos. Uns ajudando os outros na compreensão e vivência dos postulados espíritas. Nós dizemos que cada um de nós está num degrauzinho da escada. Então, qual é a nossa obrigação? Aquele que está mais alto, ajudar o que está mais embaixo. Ajudar o outro a compreender para que todos nós possamos viver segundo os postulados espíritas, da melhor forma que cada um de nós possui, né? Cada um de nós é uma individualidade. E essa individualidade, ela tem que partir para quê? Para a individuação. Nós temos que chegar bem pertinho de Jesus e dos seus ensinamentos. E um tem que ajudar o outro. Tá. Esse é o objetivo do grupo, né? Sim, Regina, sim. A observação atenta, o diálogo fraterno, a conversação franca e honesta, a convivência mútua, um clima de respeito e confiança. Respeito e confiança nos fazem conhecer uns aos outros de forma rica e profunda. E por que estudar? Por que estudar Espiritismo? Ele nos faz mais felizes? Faz. Ele dá uma razão para viver, mas uma razão. Sim. Ele nos dá uma razão extraordinária para que a gente possa viver essa vida no mundo em que nós vivemos. É só através das explicações, das consolações que recebemos, da verdade que ele nos traz. E como que nós vamos fazer isso? A Casa Espírita, então, mais uma proposta, os estudos que nós vamos realizar, é que o Espiritismo seja estudado com seriedade
e alegria. Seriedade por quê? Porque todos têm que colaborar. Todos têm que fazer a sua parte. Né? Não é esperar do outro. Não, eu vou fazer o que eu posso. Me esforçar ao máximo. E o outro também. E caminhar juntas, com seriedade, para refletir e viver. Não é isso que nós temos que fazer? Estudar, refletir, para poder viver. E alegria, que deverá surgir do prazer espontâneo que o estudo e a convicção espírita nos confere. Convicção. O Massi fala muito disso. Convicção. Convicção a gente dá para os outros? A gente empresta convicção para os outros? Não. Cada um de nós tem que adquirir. Cada um de nós tem que correr atrás disso. E o que nós temos que fazer, então, nos estudos? Proporcionar caminhos, ferramentas, instrumentos para que cada um caminhe. Vamos nos ajudar? Vamos. Aqueles que têm mais facilidade, ajudem. E aqueles que enxergam outras nuances da verdade, também colaborem para que a gente possa crescer juntos. É esse, então, o objetivo, a proposta, os objetivos do nosso estudo desse ano. Que Jesus nos ilumine e nos ampare a todos. Alguém de fazer alguma colocação, ou ficou com alguma dúvida que a gente possa tirar rapidamente? Bom, semana que vem a gente tem que estudar com o livro com o Pentateuco. Tem que ter a fonte viva, o céu e o inferno e a Gênesis. A gente tem Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Vocês vão colocar para a gente aquilo que vai ser estudado na segunda-feira e a gente vai buscar a informação antes para já trazer essa informação para o estudo, é isso? É isso mesmo. A gente já vai passar o tema, o assunto da próxima reunião, a Guete vai passar para nós e nós vamos todos juntos estudar, trazer o que temos de informação, as dúvidas que nós tivemos a respeito daquele assunto. Ah, por isso que falou do caderninho, né? Sim, um caderno não. Eu vou pegar o meu caderno aí, então, porque... Helenir, eu gostaria de perguntar para todos, a segunda-feira que vem, eu não vou estar, mas a reunião será feita porque, não sei se alguns viajam, eu vou precisar me ausentar na segunda, por conta mesmo da terça, feriado. Então, é melhor que a gente já estude 2 semanas, né? Nós vamos começar. Você eu pode não vou passar. estar. Mas você pode passar o assunto, né, Guete? Que assim a gente tem 2 semanas para estudar. A gente pula a próxima e faz na seguinte. Tudo bem para todos? Certo. Sim. Então, Sem gente, problema. pulando da próxima, fica mais uma semana, porque muita gente ou recebe familiares, ou aproveita para dar uma saidinha, ou alguma coisa, e aí é interessante que todos que estão hoje estejam novamente, né, presentes na reunião, para a gente fazer um estudo sem muitas faltas, né? Só quando não der mesmo, é lógico. Então, nós voltamos dia 7, é isso? Dia 7 de março. Isso, dia 7 de março retornamos. A gente vai pôr tudo no grupo. Certo.
Por isso que foi pedido para não pôr muitas coisas no grupo, para a gente não perder os avisos, né? Porque senão eles vão lá para cima e aí a gente perde o que foi passado. Aí a gente não fica, não presta atenção, tá certo. Tem que pensar só para isso. Mas eu acho que alguém gostaria mais de falar, porque que está aqui, a vontade de estar fazendo esse curso, porque veio. Estão perguntando o nome do livro que nós estamos usando. Já vou passar. Olha, está aqui na esses tela. livros, esses nomes dos livros, não seria interessante colocar no grupo? Daí, Sim. como a gente tem 2 semanas, a gente já pode se organizando Eu e comprando esses livros. Olha, este livro nós pegamos porque ele só nos mostrou para estudarmos uma didática de como passaríamos. Mas é importantíssimo que vocês adquiram, porque nós não temos nenhum motivo para esconder na manga nenhum material. Bom, eu não consigo ler o livro bem. Tudo que consultarmos, com certeza, será passado como dissemos. Não tem professor-aluno. Aqui somos todos aprendizes. Aí vocês lendo, Goethe, olha, achei isso. E tem muitos também vídeos dele, certo? Ou como de outros, tem do Haroldo, que vai explicar. A gente vai estar pondo vídeo também e tudo. Mas a gente vai passar o nome direitinho para vocês, certo? Oi, Goethe. Boa noite, é Marisa. Boa noite, querida. Eu queria só saber o autor. Cosme Massi, com 2 S. Cosme Massi, com 2 S. Eu mostrando, talvez ele fica espelhado, né? É Cosme Massi. Não, tá certinho, tá dando para ver. Ah, então tá ótimo. Já estou anotando no meu caderninho já. Isso. Baratinho, pode pedir pela Amazon, ou como quiser, se Mar quiser buscar. Mas é um livro para ensinar a didática de se trabalhar o livro do Espírito. Ele caiu na minha mão assim, né? Me mandaram. Me mandaram para nós, para mim, para Eleni. Isso, Cosme Massi. Isso. Ele explica bem, sabe, essa parte toda, a ordem didática do livro dos Espíritos, isso. Ele explica bem mesmo. O porquê dos 4 livros estar dentro, a importância é essa, né? Os 4 livros dentro de um livro. Aí que ele expandiu com a Gênese, né? Expandiu o céu e inferno, o Evangelho, mas está tudo, porque as leis morais estão dentro do livro dos Espíritos. E o livro dos médiuns também. Todos. E aqueles livros do Emmanuel, né? Que tem essas leituras, elas sempre nos caem no colo. E é bom para a gente ver. A importância disso. Elenir, Maura, é um prazer estar com vocês de novo. Eu fiquei muito tempo afastada por questão do trabalho. Agora eu estou aposentada e também essa ajuda da tecnologia, né? Então eu acredito que para mim vai ser bem mais fácil. Faz tempo já que eu estudei o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês acham que eu consigo acompanhar? Responde, Elenir. Caiu, Elenir. Oi, querida, eu respondo. Com certeza, porque o livro do Evangelho está dentro do livro dos Espíritos. Certo? Tá? E até perguntaram, né? Por que então, se o Evangelho vem depois do livro dos médiuns, então ele diz
que primeiro é nós e Deus, né? Depois é nós e a espiritualidade, o livro dos médiuns, né? E depois é nós conosco mesmo, né? Depois a esperança e consolações, né? Porque o que vai estar nós conosco mesmo? O Evangelho, as leis morais, né? As leis estão gravadas na nossa consciência. Então, claro que sim. Nós vamos falar toda hora do Evangelho. Não tem como não falar do Evangelho. Olha, tem alguém perguntando se a princípio só precisa do livro dos Espíritos. Tudo que nós vamos estudar, ele está no livro dos Espíritos. Na medida em que nós conseguirmos estudando, tendo mais pesquisas, mais livros para pesquisar, facilita o nosso entendimento. Mas é necessário que tenhamos todos os livros à mão, né? Nós podemos emprestar quando for necessário na biblioteca, nós podemos procurar no Kardecpédia, como ele colocou aí para nós vamos colocar esses endereços dessas plataformas aí no grupo, para quem tem facilidade e não precisa adquirir, vai pesquisa. Então, existem vários caminhos que não seja só o... Eu vou comprar esse Cosme Master agora. Né? Então, assim, eu gosto de ter uma porção de livros, mas na medida em que a gente vai aprendendo, pesquisando, no meu caso, facilita anotar, rabiscar. Quando eu quero saber daquele assunto que eu volto a estudar, eu já tenho as indicações. É só por isso, mas cada um de nós tem o seu jeito de aprender, de fixar, né? O importante é termos o livro dos Espíritos. Olha, estão perguntando também, Helenir, se o iniciante tem como acompanhar. Simara, eu gostaria que você falasse para o iniciante em relação o que é o Espiritismo, certo? Mas também a gente vai estar falando um pouco do que é o Espiritismo, dentro mesmo, sempre falando. Mas, Osimar, você pode explicar para o iniciante, fazendo um favor? Olha, a ideia para o iniciante, o que é o Espiritismo, é a gente fazer ele presencial. Agora, organizando esse grupo, o Livro dos Espíritos, a gente vai organizar o que é o Espiritismo presencial. Provavelmente agora em março a gente começa. E você acha que a pessoa que estiver fazendo, ela perguntou, estiver fazendo o que é o Espiritismo, não deverá ou pode participar dessas aulas? Não, tudo bem, eu acho que dá para tranquilo, né? Também acho, sempre é conhecimento, certo? Sem dúvida, né? O que não entender, a gente vai esclarecendo. Sem dúvida. Com certeza. É um prazer. E nós estamos com 1 minuto para terminar, então quem gostaria de fazer a nossa prece? É verdade, falta um pouquinho para acabar. Helenir, está cortando teu microfone, Bem. Quem poderia fazer a prece? Olha, nós estamos em bastante. Uma prece, um agradecimento, para a gente se soltando, né? A gente vai sentindo, a prece é uma coisa muito linda, a gente se sente muito bem quando a gente agradece este momento que nós tivemos. Eu é só posso um fazer agradecimento. Faz, Eu Bena. posso fazer a prece. Vai ser a Bena ou eu? Vou Quem deixar quiser. você, Bena. Mestre Jesus, agradecemos o início de mais um ano de estudos dentro dessa doutrina, que o estudo do Livro dos Espíritos
nos fortaleça, nos faça entender mais ainda essa doutrina, a presença dos espíritos, a reencarnação, e que possamos ser perseverantes, um grupo tão grande que continue unido, participando de todas as reuniões, para que no final do ano nós estejamos caminhando um pouco mais para a lei do nosso progresso. Que Jesus nos abençoe e que nos faça ter uma semana de paz, de luz e de estudos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigado mesmo, gratidão.